21 de setembro, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Espero que você tenha uma excelente semana. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis nessa sequência, tá? Vale 3, Petri 4, 4 papéis que eu quero destacar aqui hoje, né? Que são papéis olhando o gráfico semanal, aquele gráfico usado para um horizonte de tempo mais longo, que é a Position, tá? Position Trading. Cogna, Copel, EQTL e Itaú, Itube 4. E nós vamos finalizar o vídeo olhando o gráfico da Aura 33, né? A Aura, que é uma mineradora, esse aqui é um BDR, o gráfico do BRBI11, que é o banco BR Partners, e vamos terminar com a MDNE3, Moura do B. Esses 3 papéis aqui foram pedidos para que eu estudasse, tá? Eu saliento que esse vídeo aqui, pessoal, é um estudo. Por favor, não entendam como recomendação, tá? Então também não é uma análise, só quem faz análise é analista com certificação para isso, tá? Então, por favor, tudo que eu falar aqui, entendam que é uma opinião, certo? Que eu compartilho com vocês, tá? Façam a sua própria avaliação, a sua própria análise ou consultem um assessor ou um analista que tenha certificação para isso antes de tomarem qualquer decisão, certo? Índice Bovespa no gráfico diário, o ticker do ativo que eu estou falando está lá em cima, na esquerda, tá? Bem no topo da página, certo? O índice Bovespa no gráfico diário, o que a gente observa? Ele continua na sua clara tendência de alta, né? Como é que a gente sabe disso? Tecnicamente, uma tendência de alta, ela é definida como uma tendência que tem os fundos, né? Os fundos são cada vez mais altos, são ascendentes, tá? As médias apontam para cima, tanto a de 9, que é essa linha azul mais fraca, quanto a de 21, que é essa linha azul mais forte. Nas últimas semanas, nos últimos pregões, eu tenho percebido algo que é muito positivo, que é o volume. Olhem o volume aqui embaixo, tá? Quem me acompanha sabe que eu ressaltava que o volume do índice Bovespa estava muito baixo, né? E o volume do índice Bovespa, então, agora ele passa a ter aqui as barras mais altas. Isso é importante, tá? Isso é principalmente o investidor estrangeiro aqui na nossa bolsa, certo? O índice, ele vem num padrão, tá? Que é o seguinte, ó, ele acumula por alguns poucos pregões, tá? 3 pregões aí no máximo, e já volta a subir, tá? Agora ele está de novo num processo ali de acumulação, fez novas máximas na sexta-feira, né? E, gente, a resistência agora a ser rompida, tá? É a máxima de sexta, 146.398 pontos, tá? Essa partezinha aqui em cima, ó, bem lá em cima, tá? O topinho, a parte da sombra lá em cima, tá? Se o índice fizer uma correção, tecnicamente ele tem um suporte, né, de curtíssimo prazo, aqui na região dos 144.993, depois naquela faixa ali da máxima ali do dia 16 de setembro, né, 144.584, e depois na média, né, média de 9, que nesse momento, né, no dia que está sendo feito esse estudo, a média de 9, ela está em 143.772 pontos. Se houver uma correção um pouco mais forte, tende a encontrar suporte na média de 9. Lembrando que a média de 9 é móvel, tá, pessoal? Essas médias que eu uso aqui, a de 9 e a de 21, são aritméticas, tá? Tem gente que usa a exponencial, porque a exponencial dá uma ênfase maior nos últimos pregões, tá? A média de 21 também, tecnicamente, é um suporte. Então, a média de 21 está em 141.728 pontos, tá? O que eu observo também nesse gráfico do índice Bovespa? A média de 9 é o que tem sido o suporte do índice, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tocou na média, encontrou suporte, voltou a subir. Tá? Tocou na média de novo, encontrou suporte, voltou a subir. E assim tem sido. Então a média de 9, como a tendência, como a força compradora, né, está dominante,
a correção ela vem só até a média de 9 períodos, não está vindo na média de 21. A última vez que isso aconteceu foi lá ali no dia 21 de agosto, na 21, 22 de agosto, certo? Tá. Bom, então agora vamos olhar o gráfico semanal do índice Bovespa. O gráfico semanal também, pessoal, mesma condição, né? Nós temos médias apontando para cima, tanto a de 9 quanto a de 21. O volume se destaca, tá? Um volume maior que nas semanas anteriores, isso é positivo, tá? E o índice deixa uma barra de alta aí na última semana de 2,5%, 2,53%, né? Fazendo novas máximas, tá? Aqui, gente, tem uma questão. O índice está um pouco afastado das médias, tá? Isso pressupõe um risco. Então, quem quer entrar em papéis que tenham uma correlação positiva com o índice, tem que ter um pouco de cautela, tá? Que tem uma correlação positiva com o índice, né? Tem que ter um pouco de cautela, porque se houver uma correção, isso acaba impactando também esses ativos, tá? Ativos que têm um grande peso aí na carteira teórica do índice Bovespa. Não há sinal à vista de uma correção no índice, nem no gráfico diário, que eu acabei de olhar, nem aqui no gráfico semanal. Para ter uma correção um pouco mais forte, teria que ter um candle, uma shooting star, né, que é aquele candle assim, ó, um corpo e depois uma cabeça aqui na parte de baixo, tá? Ou então um maroboso, né, ou um marobozu, como queiram, que é um candle parecido com esse aqui, ó, certo? Ele só não tem sombras, né? Um marobozu de forte baixa, tá? Mas não há sinal à vista disso, certo? Então, não há sinal à vista de uma correção mais forte no índice, até o momento, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 21 aí de setembro. Ok? Nesse tempo gráfico, na minha opinião, né, a principal aqui ponto de suporte, ela encontra um suporte, né, caso venha uma correção um pouquinho mais forte, é nessa faixa aqui, ó, ou seja, nos topos, aqueles topos anteriores, né, ali na região dos 141.500 por ali, é um suporte relevante do índice Bovespa. Se vier uma correção um pouco mais forte, lá na média de 9 do semanal, 138.709, tá? Tende a encontrar um suporte lá se tiver uma correção mais forte. Mas lembrando que não há sinal à vista de uma correção mais intensa no índice. Vamos olhar agora a Vale 3. Gente, o gráfico da Vale, nesse momento, esse aqui é o gráfico diário, da Vale 3. Está encontrando aqui uma consolidação, isso é importante, né? Depois do ativo ter subido com uma força aí, relativamente uma força importante, né? Desde ali o final de agosto, é a média de 9, pessoal, que está sendo a média de 9 períodos no diário da Vale, é o que está sendo o suporte. Toca lá, volta a subir. A última vez que tocou lá foi também lá no começo de setembro, né? Tá? E agora a Vale, gente, ela caminha, né, na minha opinião, ela caminha lá para aquela região aqui, ó. Vamos salientar aqui no gráfico. Estão vendo um topinho aqui na esquerda, lá em novembro de 2024? Aquele topo lá, ou seja, na máxima, né, 59,36 a 59,36 agora passa a ser a resistência do índice, da Vale 3. É para lá que o índice caminha, caso continue, o índice não, desculpem, Vale 3, caso continue subindo, certo? Bom, para quem quer comprar Vale, na minha opinião, tem que esperar o ativo corrigir, andando de lado, que é o que está fazendo, né? Uma correção no tempo, ou deixar um candle, fazer uma correção até as médias, né? No caso, a média de 9, 57,27 é um ponto de suporte, tá? Ou, para quem quer esperar que o ativo faça uma correção um pouquinho mais forte, na média de 21, está na casa ali dos 56,27. O que eu destaco na Vale, o volume também aumenta um pouco, né? Isso é importante, tá? Então, compras aqui, no momento, eu avalio como
muito risco, o ideal seria uma correção, aí depois você avalia, tá? Aqui está o gráfico semanal da Vale 3. Gente, vamos colocar aqui o Fibonacci. Fibonacci, a projeção de Fibonacci, né? Vamos colocar aqui no fundo. Eu levo até o alto de uma onda 1 para a onda 2. E nós temos aqui a Vale chegando perto do 100%. 100% é um alvo de Fibonacci importante. E esse 100% está em 58,72. Então, no gráfico semanal, 58,72 é um provável alvo da Vale, tá? Nesse tempo gráfico, a gente também encontra como, se a Vale continuar subindo, né? A gente coloca aquele topo lá de novembro de 2024, que eu mostrei no gráfico diário, uma região de resistência, a próxima região de resistência, né? Importante, é em 59,36, certo? Se continuar subindo, tende a ir até lá, tá? Aqui, esse gráfico mostra o quanto arriscado é comprar a Vale agora, estaria fora de timing, tá? O ideal seria esperar o ativo corrigir, ou andar de lado, né, uma correção no tempo, para poder entrar nesse gráfico semanal, certo? Pontos de suporte aqui relevantes, na minha opinião. Se fizer uma correção, tende a buscar ali a faixa dos 56,77, né? Depois a faixa dos 56,30, tá? São pontos de suporte no gráfico. E o outro na média de 9, R$ 54,99, tá? Então é um gráfico bonito, um gráfico bom. Quem está comprado aí, né, está tendo a sua rentabilidade, né? Mas tem que ter um pouco de cautela para quem quer comprar, tá? Quem quer entrar, quem está de fora e quer entrar, tem que ter um pouco de cautela aí, porque o ativo está afastado das médias e isso pressupõe, embute ali um risco. A Petri 4 agora aqui na tela, esse é o gráfico diário. Petri 4 fez uma correção importante e veio até a média. Parou exatamente, né? Fechou exatamente ali na média de 21. A média de 21 que está em R$ 31,06, média de 21 do gráfico diário da Petri 4, né? E o ativo parou exatamente ali. Teve na sexta-feira, vamos ver aqui, na sexta-feira que a Petri 4, ela deixou um volume alto, tá? Um volume que chama a atenção, né? Sinaliza aqui um aumento da força vendedora, tá? Precisamos de mais candles para confirmar isso, né? Mas é uma sinalização, por enquanto somente uma sinalização, tá? Não vejo compras nesse momento em Petri 4 no diário, certo? A resistência que tem que ser rompida do papel é essa aqui, ó. O topo ali do dia 18 de setembro, a máxima, né, em 31,82. Ali é a região a ser rompida agora, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que está a situação. Aqui praticamente está andando de lado, né? O ativo aqui andando de lado. Até vem fazendo novas máximas, mas no fechamento mostra que está aqui praticamente lateralizado perto das médias, tá? Média de 9 períodos da Petri 4 no semanal em R$ 30,76. A de 21, R$ 30,63. Se continuar caindo, né? Se fizer uma queda na próxima semana, tende a buscar essas médias, tá? Resistência a ser rompida em 31,82. Bom, vamos agora olhar então aí os próximos ativos: Cogna, Copel, EQTL e Tube 4. Vamos dar uma olhada no gráfico da Cogna. COG-N3. Eu destaquei aqui, pessoal, COG-N3, o gráfico semanal da Cogna, tá? Aqui está o gráfico semanal. Por que me chamou a atenção esse gráfico, tá? Olhem aqui, ó. A Cogna, tá? Que é uma companhia do setor de educação, está pertinho de romper aquela resistência ali que eu desenhei aqui em cima, ó, tá? Isso aqui é uma região de resistência importante, quase que temos aqui um topo triplo, tá? Toca naquela faixa ali dos R$ 33,19 e o ativo cai.
chegou perto, ali no mês de 4 de agosto, 3,17, caiu. Na sexta-feira, né, quer dizer, na semana que passou, 3,19 e caiu. Então, claramente temos uma resistência em R$ 3,19, 3,20. Tem que, rompendo essa resistência, com o volume subindo, o ativo pode ficar interessante. É claro que ele tem um beta aí maior, né, um risco maior, porque custa aí abaixo de R$ 5,00, então uma volatilidade maior, tem que ter um manejo do risco desse papel na carteira. Muito bem, rompendo essa resistência no semanal, próxima parada, na minha opinião, são as resistências exercidas por esses topos anteriores. Tá? Então nós temos um topo na faixa dos R$ 3,58 do dia 20, lá de setembro, né? Setembro não, julho de 2023. Lá é um topo, então é uma resistência. Se continuar subindo, pode buscar ali a faixa dos 3,58. E nós temos um outro topo, né, deixado ali no mês de no final de 2023, tá? Na faixa, vamos ver aqui, na faixa dos, vamos botar aqui para baixo, aqui, 3,47. Então, 3,47 também é um possível alvo caso o ativo continue subindo, tá? E se a gente quiser dar um zoom aqui nesse ativo, e isso aqui também me chama a atenção, né? A Cogna está perto ali de romper. Caso então ela continue subindo, rompa 3,19, 3,20, ela busca esses níveis que eu mencionei. E se continuar subindo com um pouquinho mais de força, 3,58 é um ponto que, se ela romper, que se o ativo romper, fica ainda mais interessante, tá? Com um possível alvo lá no outro topo, né? Lá de 2021, de junho, mais ou menos, né? Junho de 2021, lá na faixa dos 4,70, 4,77, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, eu estou dizendo que é uma hipótese caso o ativo venha fazer o rompimento primeiro dos 3,19, 3,20. E atenção, não pode ser aquele rompimento durante aí a semana, esse aqui é o gráfico semanal, né? Tem que ser um rompimento de fechamento com volume alto ou crescente. O volume da semana que passou já foi um volume importante, tá? Então fica aí para vocês avaliarem a Cogna no gráfico semanal. Quero também ver agora o gráfico da Copel, CPL6. A Copel já é um gráfico que tem aqui um detalhe que já não é tão positivo assim, é que ela já rompeu, né? Tá? Ela já rompeu o quê? Rompeu o topo anterior, esse topo aqui, ó. É um topo deixado ali em maio, né, deste ano, exercia uma resistência ao preço, ele já foi rompido, tá? Então o timing da operação já passou. Mas se fizer um pullback, né, se tiver um recuo aí nessa semana ou nas próximas semanas, e se ficar naquela região ali na região de suporte ali, né, que agora virou suporte, topo rompido vira suporte, né, em 12,88, se fizer uma queda pequena, né, e voltar em 12,88, pode ser uma chance, tá, de tentar entrar no ativo. Por favor, não entenda o que eu estou falando aqui como recomendação, tá, pessoal? É somente um estudo, mas é um gráfico que eu não poderia deixar de mencionar para vocês, tá? Para vocês avaliarem e tirarem suas próprias conclusões. Na minha opinião, é um gráfico interessante, tá? O que é negativo aqui nesse gráfico semanal da Copel? O volume baixo, tá? Esse volume aqui deveria estar aumentando com o papel rompendo lá em cima a máxima, tá? Acho que isso aqui é uma máxima histórica, né, da Copel, né? Uma máxima histórica, tá? Fica aí também para vocês avaliarem, para quem gosta desse ativo, né? O outro aqui é a EQTL3 e YouTube 4. Vamos ver aqui. EQTL3, que é equatorial, né? Me chamou também a atenção, é um outro ativo do setor de utilities, que chamam, né, utilidade pública. Aqui, ó. Esse aqui é um gráfico um pouco melhor que o da Copel, tá?
Primeiro, porque ele não rompeu ainda os topos anteriores, certo? No semanal, EQTL, tá? A EQTL tem que romper ali a faixa dos 37,40, tá? 37 com vamos botar 37 com 52, né? Que é a máxima ali de maio, né? E olhem o que também é interessante aqui nesse ativo, né? Olhem o volume alto com um candle positivo na semana aí que passou, né? Tá? Subiu 2,82% com um volume alto. Isso é bem positivo, tá, pessoal? É o volume dando sustentação a uma alta do ativo, tá? Então, se nessa semana aí romper a máxima de 37,52, romper a máxima de 37,52 com um volume alto assim, como foi da semana que passou, pode ser um ativo interessante para quem gosta de olhar aí o longo prazo, tá? Também é um ativo interessante para se colocar no radar, certo? EQTL3. E o outro é ITUB 4. ITUB 4 é um ativo que no semanal chegou numa região de resistência, né? R$ 39,07. R$ 39,00. R$ 39,07 é a resistência que o ativo agora tem que romper, ITUB 4. E fechou bonito, né? Fechou com um candle aí na semana que passou. Esse aqui é o gráfico semanal de ITUB 4. Fechou com uma alta de 4,83. Essa região aqui em cima, ó, esse é o topinho a ser rompido, tá, pessoal? Fechou pertinho, né? Então, se nessa semana aí que passar, essa semana que se inicia, né, se o ativo romper, né, deixar um candle de fechamento no semanal ITUB 4 com um volume alto, esse volume precisa melhorar, acima de R$ 39,07, é também um ativo interessante, tá? Vale colocar no radar, certo? Vamos dar uma olhada no diário. No diário o ativo fez uma correção, olha aqui, ó. Ele fez aquela nova máxima, né? 30 Opa, vamos apagar aqui o desenho. Vamos apagar aqui. Então ele fez R$ 39,07 ali no dia 1º de novembro e depois fez uma correção até a média. Já voltou a subir, tá? Ficou preparado para nos próximos pregões aí, vamos ver se o ativo rompe. Tá tudo esquematizado aqui para romper, tá? No gráfico diário, quem quiser aproveitar esse possível rompimento, né? Tem que fazer o quê? Tem que esperar o ativo fechar acima de R$ 39,07 com volume alto. Tem que tomar cuidado com os falsos rompimentos, tá? Ali naquele horário entre 10 e 11 horas, o ativo fica muito volátil, né? Muito novato operando. Tem que tomar cuidado também com as questões geopolíticas, tá? É impossível. Eu gosto de olhar o gráfico, mas também gosto de me abastecer de informações além do gráfico, né? Gosto de olhar fundamentos e gosto de olhar também as informações que condicionam o preço, tá? Se vier sanções americanas, dependendo das sanções que o mercado espera aí para os próximos dias, as sanções podem afetar o setor aqui financeiro, então isso aí poderia complicar, tá? Não dá para deixar de olhar também isso aí, tá? Mas no aspecto gráfico é um ativo bem interessante, pode fazer novas máximas aí se romper lá em cima, se romper a máxima de R$ 39,07. E vamos agora olhar os papéis que foram solicitados, né? Tem a Aura 33, que é um BDR. A Aura 33 é uma mineradora, né? Tem ativos no Brasil. O que a gente pode falar desse gráfico, né, pessoal? Uma clara tendência de alta, né, iniciada ali em julho. O ativo sobe forte, se afastou das médias e ali no começo deste mês resolveu fazer o quê? Uma correção. A correção veio até a região da média de 21, tá? Uma correção importante, né?
E olha o que o ativo deixou aqui na sexta-feira, né? Na sexta-feira, 19 de setembro, subiu com força 5,74. O volume não acompanhou muito, mas é uma sexta-feira, né? Esse aqui é um BDR com liquidez, uma liquidez bem importante, né? A BDR. E agora, gente, então quem comprou já comprou na sexta-feira, ali perto do fechamento do mercado, né? Já se posicionou. E o primeiro alvo do ativo é a máxima, tá? Aquela máxima lá do dia 12 de setembro em R$ 60,84. Ali é uma resistência. Então, 60,84, se romper, se fechar acima desse nível, o trader que gosta de, que quiser comprar, né, pode comprar mais alguns lotes. Então, o agressivo já comprou alguns na sexta, e se romper 60,84 na máxima, ele compra mais um pouco. Quem não é um trader agressivo vai esperar o quê? Vai esperar o rompimento de 60,84, tá? Um candle de fechamento acima desse nível, certo? Vamos dar uma olhada aqui no semanal da Aura. O semanal, gente, ele é um gráfico que se afastou das médias, sugere, sinaliza aqui uma correção, tá? Não precisa ser caindo, pode ser uma correção andando de lado, né? Mas o ideal é que aqui é um gráfico que não dá condições de entrada, porque ele está um pouco longe das médias. O ideal seria esperar o preço se aproximar da média, pelo menos a de 9 períodos. Lembrando que a de 9 períodos está em 51,51 e o preço está em 58. Tá? Então, comprar aqui não seria o ideal. A melhor compra aqui foi o timing de entrada, né? Foi quando rompeu ali R$ 48,00 ou quando rompeu então a faixa dos aqui dos 52 com 50 e com 34, né? Tá? Também foi um ponto de entrada. Entrar agora é assumir um pouco de risco. Então fica aí para você avaliar. BRBI 11, as units do banco BR Partners, tá? É uma tendência de alta, né? Iniciada ali no começo deste ano. Esse aqui é o semanal do BR Partners, né? Uma clara tendência de alta do ativo, médias apontam para cima, só que agora se afastou das médias. Então no semanal não dá condições para quem quer entrar. Para quem tá no ativo aí tá ganhando aí, né, obtendo sua rentabilidade, é um ativo muito bom, né, do ponto de vista gráfico aqui, né? E só que está muito afastado das médias, né? Então, comprar agora é assumir muito risco para quem faz um adequado manejo do risco. Então, já são aí quantas semanas de alta, né, gente? O ativo está com, deixa eu ver aqui, 4 semanas de alta, né? O ideal é uma correção, tá? Bom, e no diário, o que a gente observa? No diário, o ativo aqui, ele faz o BRBI 11, né? Vejam que ele se afasta da média, vem até a média de 9 e volta a subir. Se aproxima da média de 9, volta a subir. As lateralizações do BRBI 11 duram alguns pregões, né? 2 ou 3 pregões, 4 pregões aqui, né? Então, para quem quer entrar nesse papel, o ideal seria esperar o ativo se aproximar de novo da média de 9, pelo menos, tá? Ou seja, a média de 9, que neste momento está em 17,64. Então, o ideal seria esperar. Se o papel romper, se o ativo romper 18,33, segue fazendo aí as máximas. Acho que são máximas históricas, né? Me parece que sim, né? O meu gráfico aqui só vai até o ano de 2021, que eu acho que foi quando fez o IPO, né? Médias apontam para cima, mas o volume já cai um pouco, né? Esse aqui é um ativo com menos liquidez, né? Um banco com menos liquidez, mas o volume aqui para você comprar no rompimento ali de 18,33, tem que cuidar o volume tem que estar alto. Se o volume estiver baixo, desconfiem do rompimento. O ideal aqui é esperar um retorno do BRBI 11 até as médias, certo, pessoal? Cuidado também que o gráfico semanal ele não dá condições de entrada no momento, tá afastado das médias, tá? Mas é um ativo para se colocar no radar, né? Qualquer retorno até as médias, seja a de 9 quanto a de 21,
é um ativo para se pensar, tá? Para quem gosta de operar aí o setor. E vamos terminar com Moura do B. Uma construtora, todos os papéis, quase todos os ativos do setor de construção subindo muito forte, né? Em função aí de condições macroeconômicas. Esse aqui é um papel que vocês têm solicitado aí para fazer estudos, né? A Moura do B é o seguinte, pessoal, o papel ele tem um padrão aqui que está se repetindo, né? Vejam que ele sobe, vem até a média de 9, aqui no mês de agosto ele veio até a média de 21, tá? Mas desde o final de agosto ele sobe, vem até a média de 9 e volta a subir. Sobe, faz uma correção até a média de 9 e volta a subir. Então a média de 9 é claramente um ponto de suporte. Se voltar até a média de 9, tá? Vale a pena pensar em operar o ativo, tá? Mas tem que ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado, por quê? Por causa disso aqui, ó, gráfico semanal. No gráfico semanal, o ativo já está subindo, né? A Moura MDNE3 já está subindo já por várias semanas, tá? E o volume cai, certo? Até aumentou um pouquinho na semana que encerrou, mas aqui mora o perigo. Então, se houver qualquer uma situação aí no mercado, ou da empresa, ou do setor, pode haver uma correção um pouquinho mais forte. Aí vem a pergunta, o ideal não seria esperar uma correção, né, do ativo para entrar? Porque quem comprar agora está comprando fora de timing pelo gráfico semanal, já que o ativo subiu aí, fez novas máximas aí na semana que passou, subiu 7,4%, tá, pessoal? As médias apontam para cima, é uma clara tendência de alta, mas o ideal é sempre comprar quando está perto da média. Então, por que não esperar chegar até perto da média, tá? Que nem fez aqui, né? Lá no meio ali em julho, né? Teve 2 pregões aí de queda, né? E por que não esperar agora? Para quem está comprado, ok, tá tudo certo, né? O ativo continua aí subindo, muito bom. Mas para quem não está, ou olha o gráfico diário e espera um recuo até a média, tá? Ou espera o ativo romper aí a máxima de 28,34 e deixar um candle de fechamento acima de 28,34. E se for um candle de fechamento com volume alto, tá? Pode ser um ponto de entrada, mas o ideal é esperar uma correção, seja andando de lado ou seja vindo até a média. A média da MDNE3 no diário está em R$ 26,78, é a média de 9. Tá. Melhor ainda seria que se aproximasse da média de 21. A gente quer sempre comprar com preço mais acessível, né? Média de 21 que está em R$ 26,26, certo? Todo ativo tende a retornar em algum momento à sua média, tá? Então, a compra de ação não é diferente da compra de qualquer outro ativo, enfim, algum bem que você queira comprar, um serviço. Quando o ideal, né, é não comprar por impulso, tá? Então avaliem bem, para isso que serve a análise técnica, análise gráfica, né, ou análise de fundamentos, tá? A análise gráfica ela é melhor para quem foca no curto prazo, né? Então espera o ativo voltar até a média e aí você avalia com cautela, tá? Manejando bem o risco do papel, certo? Papel excelente, ótimo. E só que já subiu bastante aí na semana que passou, então comprar agora pode ser aí assumir um risco desnecessário, certo? Para quem está comprado, tá de parabéns, né? Papel excelente para ter na carteira, né? Excelente mesmo, assim como várias outras construtoras. Bom, pessoal, eu fico por aqui hoje, então, tá? Desculpem ter sido um pouco prolixo aí, né? O vídeo acaba ficando grande, mas a gente vai falando. E lembrando sempre que o objetivo aqui é compartilhar conhecimento, tá? Então, tudo que eu falei aqui não entenda como uma recomendação de ativo, certo? Desejo uma excelente semana a você. Nós vamos nos falar então no próximo domingo, tá? Uma excelente semana. Até lá.